Bom, vamos continuar com mais alguns exemplos, né, de derivada de função. Então, vamos considerar que a função f de r em r, né, dada por f de x igual a x seno de 1 sobre x, se x for diferente de zero, e f de zero igual a zero. Bom, aqui a gente ainda não trabalhou, né, com as funções trigonométricas, mas alguma coisa eu vou aceitar, né, que a gente já conhece a derivada do seno, tá? Então, o que a gente, vamos dizer assim, daqui a pouco a gente vai ver a regra da cadeia também. Então, para todo x diferente de zero, a função 1 sobre x ela vai ser derivável, né? A gente tem ali a regra do expoente, né? Só trabalhar com a regra do expoente. A única coisa, por exemplo, se eu tiver aqui x a menos 2, isso aqui é 1 sobre x ao quadrado. Eu vou precisar da regra do quociente para definir a derivada dessa função, tá? No caso ali é menos 1. Mas só lá lembrando que a gente sabe no cálculo que essa função aqui é derivada para x diferente de zero, o seno também, né? O seno é derivado para todo x real, então a composição dela vai ser derivada para x diferente de zero. Tá? E eu multiplico com uma constante x, também ela vai ser derivada. Tá? Embora eu não coloquei aqui as regrinhas, mas a gente já sabe lá do cálculo. Tá? Depois eu vou deixá-las aqui explícitas, só para não perder o exemplo. Mas em x igual a zero, né? Bom, essa função f é contínua em x igual a zero. A gente já mostrou que o limite dela, quando x tende a zero, é zero, porque é uma função que vai para zero com uma função que é limitada. Então, o produto de uma que vai para zero com uma que é limitada, o produto vai para zero. E a f de zero, por definição, é zero. Ou seja, então essa função ela é contínua em x igual a zero. Mas, o que acontece com f de 0 mais h menos f de 0 sobre h? Vou só apertar aqui um pouquinho, tá? Desculpa. Vou cair mais para cá um pouquinho para ganhar quadro. Então, f de 0 mais h menos f de 0 sobre h. O que dá isso? Isso aqui dá h seno de 1 sobre h menos, bom, f de 0 é 0 sobre h. Ou seja, isso aqui é seno de 1 sobre h. E a gente viu que essa função não tem limite em zero. Como não existe um limite quando h tende a zero do seno de 1 sobre h, então essa função também f não é derivável em h igual a zero, ou em zero, não é h igual a zero, não, em zero. Então, aqui mais um exemplo que a função não é derivável em zero. Lembra que essa aqui ela fica oscilando, né? À medida que h se aproxima de zero, o 1 sobre h, o que ele acontece? Ele vai assumir valores suficientemente grandes, né? Então isso aqui vai ficar percorrendo 1 sobre h no intervalo 0 a 2 π cada vez mais rápido. Tá? E aí o seno fica oscilando entre menos 1 e menos 1. Oscilando entre todos os valores. Ok? Bom, aqui também que a gente usa derivada é a regra de L'Hopital. Isso aqui é um problema. Eu vou usar o que está escrito no livro, tá? L'Hopital. Aqui está sem o S. Porque tem livros que colocam L'Hospital, outros com ou sem o S, basicamente. Tá?
Então, não sei exatamente qual que é o formato correto. Estou usando aqui o que está no livro. Tá? Bom, essa regra de L'Hopital, ela é uma aplicação da derivada, né, para cálculo de limites. Aplicação de derivada para cálculo de limites. Bom, para todos os limites? Não. O que a gente precisa, né, para poder aplicar essa regrinha aí? A gente precisa primeiro, né, só apagar aqui. Que, por exemplo, o limite a f de x, quando x tende a isso aqui, um f de a igual a zero. Olha, eu vou pedir, na verdade, que a função seja derivada no a, tá? Tanto a f quanto a g, então por isso que eu coloquei igual a f de a. Isso aqui igual a g de a, limite de g de x quando x tende a. Então, o objetivo aqui é calcular o limite da f de x sobre g de x quando x tende a. Então, o que a gente fala é que a gente tem uma indeterminação. Por que a gente tem uma indeterminação? Porque o limite do numerador está indo para zero e o denominador também. Então, eu estou com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. A mesma coisa vale para infinito sobre infinito. Tá? Então, basicamente, a regra de L'Hopital, você aplica ela ou 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, porque você consegue transformar um no outro. Né? Porque se a f vai para 0 quando x tende a 1 sobre f vai para mais ou menos infinito. Tá? Vai depender, em módulo vai para infinito. Tá? Bom, mas o que a gente precisa, né? Se f e g são deriváveis em a e g' de a for diferente de zero, então, como que a gente consegue trabalhar com esse limite aí? O limite da f de x sobre g de x, quando x tende a, isso aqui, vou só dividir o numerador e o denominador por x menos a. Observa que eu posso fazer isso porque o x é diferente de a. F de x. Bom, vou colocar o f de a também, porque f de a é zero. X menos a, g de x menos g de a sobre x menos a. Bom, limite do quociente é o quociente dos limites se eles existem e o limite do denominador for diferente de zero. Por isso que eu coloquei a condição de g' de a diferente de zero. Isso aí é igual, né? Bom, então vai ser o... Deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo, não vai caber escrever o que eu quero aqui. Limite, quando x tende a f de x menos f de a sobre x menos a, e limite, quando x tende a g de x menos g de a sobre x menos a. Então, bom, por hipótese, esses limites existem, né, que f e g são derivados, isso aqui é f' de a sobre g' de a, que eu estou supondo g' de a diferente de zero, né, por isso que eu posso afirmar isso. Ou seja, eu consigo, para algumas indeterminações, resolver o cálculo do limite usando derivada. Né? Bom, e se o g' de a fosse zero? Bom, se eu tivesse o f' de a igual a zero, g' de a igual a zero, e essas funções, f' e g' deriváveis, eu poderia derivá-las de novo. E aplicar esse mesmo argumento. Né? Porque eu vou ter novas funções. Né? A
função derivada, eu posso derivá-la de novo onde ela for derivada. Tá? Então, eu posso aplicar esse argumento recursivamente. Tá? Então, por exemplo, né? A gente tem aqui né? O limite. Ó, vou admitir que eu conheço o limite de seno de x sobre x. Ou, perdão, o limite da seno, né? Isso aqui, na verdade, é o limite fundamental, né? Limite de seno de x sobre x. Quando x tende a zero, isso aqui dá 1, né? É o limite fundamental. Por quê? Né? Vou colocar aqui até entre parênteses, tá? Ó, admitindo que o limite da função seno de x, desculpa, o limite não, que é a derivada, né? A derivada do seno é o cosseno, tá? Na verdade, para provar isso aqui, o que a gente faz? A gente prova primeiro esse limite fundamental aqui, geometricamente, tá? Então a gente consegue mostrar que esse limite aqui é 1, e aí com isso a gente consegue mostrar que para qualquer x, o limite desse quociente, né, vai ser cosseno de x. Tá? Então eu estou querendo, vou usar isso aqui só para exemplificar, né, que a gente pode usar a regra de L'Hopital para calcular esse limite, mas eu preciso dessa informação. Tá? Então, aplicação bem simples, logo, né? Bom, limite seno de x sobre x, quando x tende a zero. Bom, eu vou usar, observe que é um limite do tipo 0 sobre 0, né? Seno de x quando x tende a zero é 0. É seno de 0 que é 0, e a mesma coisa aqui no x. Tá? Limite de x, quando x tende a 0, também é 0. Então, bom, eu posso calcular o limite, quando x tende a 0, da derivada dessas funções. A derivada do seno é o cosseno, a derivada de x é 1. Ou seja, isso aqui dá cosseno de 0, que é 1. Claro, esse aqui é um exemplo bem simples, a gente está colocando aqui, mas pode aplicar esse tipo de argumento para qualquer quociente que seja do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, tá? Ou outros também, né? 0 elevado a infinito, só que aí a gente precisa usar um argumento, né? Ou, por exemplo, se tiver 0 elevado a infinito, eu preciso aplicar um ln para transformar em alguma coisa do tipo 0 vezes infinito. Ah, mas aqui eu estou falando 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas algo do tipo 0 vezes infinito, eu consigo transformar da forma 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito. No fundo, tudo eu consigo transformar na forma 0 sobre 0. Tá? Então, aquelas indeterminações, ou aplicando, no caso, quando eu tiver um expoente, vou ter que aplicar o ln. E aí, vou poder calcular o limite. Ok? Bom, então, aqui só antes de eu continuar, a gente tem, da mesma forma que tem os limites laterais, a gente tem as derivadas laterais. Inclusive aqui eu já até usei um pouquinho, né? Para mostrar que o módulo era derivado em zero, né? Então, bom, e como que a gente faz para defini-las, né? As derivadas laterais. Vou comentar aqui a derivada direita. Então, primeiro, né? Vamos considerar aqui sempre, né? A f de x em r e a pertencente a x. Para calcular a derivada, tem que ser um ponto de acumulação. Para calcular a derivada à direita, ele tem que ser um ponto de acumulação à direita. Ou seja, eu consigo me aproximar de A por pontos de x maiores que A, diferentes de A.
consigo aproximar de A, né, por pontos de x maiores que F grande A. Isso. Então, definimos a derivada de F, ou derivada à direita de F à direita em A por é o limite lateral que a gente já definiu, x tendendo a A pela direita ou H tendendo a zero pela direita, f de x menos f de A sobre x menos A quando x tende a A pela direita, ou, né, equivalentemente, limite quando H tende a zero pela direita, f de A mais H menos f de A sobre H, né? Então, a derivada da f em A se o limite existir. Então, observa que por enquanto a gente não está vendo pouca coisa de novo, né? O que a gente viu de novo talvez seja a caracterização, né, da derivada, para a função que está derivada no ponto A, para aquela expressão linear ali, que a gente não costuma muito trabalhar com aquele limite de R de H sobre H, né? Se o limite existir. Estou colocando se o limite, porque esses dois limites são, no fundo, é o mesmo, né? Só está escrito de forma diferente. A notação que a gente acaba usando, aqui a gente não inventa muito, porque a gente trabalha pouco, F mais linha em A, tá? Bom, à esquerda vai ser a mesma coisa, aqui trocando mais pelo menos, né? Tem que ser um ponto de acumulação à esquerda. Vou trocar aqui, ao invés de aproximar pela direita, pela esquerda, aqui também, e a notação aqui, ao invés de mais, é o menos, tá? Então, para derivada à esquerda, só vou colocar a notação, mas é só trocar o mais por menos. Só trocar mais por menos. Tá? E a notação, F menos linha de A. Bom, aí, foi o que a gente já viu, né? Se A pertence a um ponto de acumulação de x, né, que a gente fala que é um ponto de acumulação, se está dessa forma, é que é ponto de acumulação bilateral, né, a esquerda e a direita. Então, f é derivada em A, C somente C, vamos colocar f mais linha de A, foi igual a f menos linha de A. Ou seja, a questão do limite, né? O limite existe, se somente se existem os limites laterais. Nesse caso, se os limites laterais existem, são as derivadas laterais. Tá? Então, não vou ficar perdendo tempo com isso, mas no fundo é só a existência do limite. A existência do limite é a existência dos limites laterais do ponto. Ok? Bom, para finalizar aqui, então vou colocar as propriedades que a gente tem, né, de derivada, tá? Bom, derivada da soma, da diferença, do produto e do quociente. Então, isso aqui em geral a gente vê até a prova lá no cálculo. Deixa eu só seguir a numeração. Teorema 2. Então, se eu tenho aqui duas funções, f, g, x em r, e a pertencente a x interseção x', se f e g são deriváveis em A, então f, vou colocar aqui mais ou menos g,
f vezes g e f sobre g, né? Aqui, se g de A for diferente de zero, são. Então, essa condição, se g de A for diferente de zero, é só nessa última do quociente, tá? Então, são deriváveis em x igual a A, ou em A, e vale, no fundo, o que a gente usa mais é a regra, né? Que saber que é derivada, tudo bem, mas eu preciso ter uma ferramenta para calcular, né? Então, bom, derivada da soma e a diferença, vou colocar aqui junto, tá? F mais ou menos g' A é F' de A mais ou menos g' de A. Bom, o que significa isso? Derivada da soma é a soma das derivadas, derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, onde for mais aqui é mais, onde for menos, aqui é menos. E aí, aqui é um pouquinho diferente do limite, né? Vocês lembram? Não é a derivada do produto não é produto das derivadas, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, só lembrando aqui, a derivada do produto em A. Bom, aqui que eu falo é em cálculo de função de uma variável, não tem muito problema em relação à ordem, né? Isso aqui é f' vezes g de A mais f de A vezes g' de A. Sugiro para vocês gravarem essa ordem, por quê? Se você for trabalhar com funções de mais variáveis, essa ordem ela tem que ser respeitada. Por quê? Às vezes, quando você for calcular, por exemplo, uma f' disso aqui, na verdade vai ser uma matriz jacobiana. E aí, bom, aqui se eu tiver com funções de Rn, o produto fizer sentido, né? Aqui tem que fazer sentido também a compatibilidade. E se eu coloco nessa ordem, ela faz sentido. Às vezes, se eu trocar a ordem aqui, pode não fazer. Como aqui a gente só está trabalhando com números reais, isso aqui tanto faz, né? Tanto faz até a ordem que eu coloco aqui, tá? Então, isso aqui é a f' de A. A gente lê, né, no caso geral, é f' de A aplicada em g de A, mais f de A aplicada em g de A. Tá? Mas aí quando a gente trabalha com funções de mais variáveis, que aquilo ali vai ser uma matriz. Tá? Aqui no caso real, não tem problema, né? Claro que aí para o quociente a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Que aí faz diferença. Né? A derivada do quociente do ponto A é a derivada da f do ponto A vezes a g, menos, né? Faz a diferença por causa do menos, f de A, g' de A, sobre g de A ao quadrado. Então, essas formulinhas que a gente tem aí, vocês já conhecem lá do cálculo. Então, eu vou deixar aqui a prova disso aqui para vocês como exercício. É só aplicar. Aqui, no fundo, é até mais simples, né? Só escrever mesmo o limite da soma, a soma dos limites. Aqui, você vai ter que somar e subtrair um termo, né? Conveniente. E aqui, primeiro, você mostra a derivada de 1 sobre g, né? No caso aqui, ó, você mostra primeiro, né? Se eu for derivar essa função aqui, 1 sobre g', isso aqui vai dar o quê? Menos, a derivada disso, né? Vamos fazer a conta, menos g' de A sobre g de A ao quadrado. Tá? E aí, o que você faz, né? Depois você usa a regra do produto. Tá? Aí você pega o produto da f vezes a 1 sobre g. Tá? Então, para provar essa aqui, primeiro prova isso e depois usa a regra do produto para f vezes 1 sobre g.
E aí não tem dificuldade para provar, não. Ok? Ok. A outra que a gente tem também, só para a gente finalizar, deixa eu só me organizar aqui, é a regra da cadeia, né? O Teorema 3. Vou só falar dela nesse vídeo, e aí tem um corolário, mas aí depois eu recapitulo a regra da cadeia, tá? Então, bom, primeiro, a regra da cadeia, ela envolve composição de funções. Então, eu vou ter que definir aqui onde faz sentido a composição. Tá? Então, vamos começar. Ou seja, f, uma função definida de x em r, g, uma função de y em r também, a, um ponto de x que é um ponto de acumulação, né? Eu vou depois supor que f derivava em a, b, ou melhor, b igual a f de a, um ponto de acumulação em y, mas antes disso, eu tenho que fazer sentido a composição, a f de x tem que estar contida em y. O que mais que a gente precisa? B, um ponto de y, que é um ponto de acumulação, e f de a igual a b. Então, essas são os começos, né, onde a gente tenta definir. Aqui, para fazer sentido a composição, o A, um ponto de acumulação de x, foi calcular a derivada. O B, a imagem da f de A, tem que ser um ponto de acumulação de y, para poder calcular a derivada. Então, se f é derivável em A, e g em B, se f é derivável em A e g é derivável em B, então a composição G composta com F, né? Vamos só, antes de eu colocar aqui, vamos só colocar o que está acontecendo. Eu tenho X, então aqui eu tenho Y, aqui eu tenho, vou colocar aqui o R, né? Então a F está indo daqui, a f de x cai dentro de y, depois eu aplico a g. Né? Então aqui eu tenho, aqui nesse sentido é g composta com f. Né? Eu aplico primeiro a f, depois a g. Então g composta com f é derivada em a e vale g composta com f é derivada em a é g' de f de a vezes f' de a. Bom, às vezes no cálculo não é provado muito essa fórmula, né? Colocada a fórmula. Então, vamos trabalhar com a prova dela aqui. Por que não é feito lá, né? Porque aqui a gente acaba com caracterização por sequências, que é mais fácil, tá? Mais fácil trabalhar. Lá, como que a gente vai falar no cálculo 1 de sequência? Não tem jeito, né? Lembra que a gente aqui caracteriza o limite também por sequências. Então, fica mais fácil de trabalhar para provar essas identidades aqui, tá? Bom, então, no fundo a gente tem que mostrar isso, né? Ó, se eu mostrar
que o limite do quociente que define a derivada de g composta com f existe e é igual a isso aqui, automaticamente para essa igualdade. Ou seja, a derivada vai existir e é igual a isso. Tá? Então, primeiro de tudo, né? Então, como que a gente mostra? Né? No fundo é isso. Ó, só colocar aqui. A gente precisa mostrar o quê? Que o limite, quando x tende a A, de g composta com f, de x menos g composta com f em A, sobre x menos A, é igual ao que está do lado de cá, né? G' de f de A, vezes f' de A. A gente tem que provar isso. Bom, só voltando. Então, como que a gente prova isso? Basta mostrar que para toda a sequência que a gente tem convergindo para A, o limite vai chegar nisso aqui. Tá? Independente da sequência que a gente pega. Então, vou pegar uma sequência qualquer aqui, convergindo para A. Bom, uma sequência qualquer, mas ela não pode ser igual a A, porque eu estou tomando o limite. Então, eu vou pegar uma sequência aqui em A, convergindo para A, mais em x menos A. Tá? Então, vamos considerar aqui, ó, seja xn, uma sequência aqui em x menos A com limite de xn igual a A. Tá? Então, eu tenho que mostrar uma sequência arbitrária, né? Eu tenho que mostrar o quê? Que o limite da g composta com f de xn menos g composta com f de A sobre xn menos A converge para isso aqui. Tá? Então, aí o que acontece? Né? Eu peguei a sequência xn. Vamos pegar, seja yn igual a f de xn. Tá? Bom, a yn ela é uma sequência, né? A yn ela pertence a y, né? Porque todas as xn estão em x, né? E o limite da yn é b. Observa que eu não posso falar que essa yn aqui ela seja diferente de b, né? Não dá para garantir isso, né? A única coisa que eu consigo chegar é o que a f dela, a f de xn está em y, porque o xn está em x, e que ela converge para b pela continuidade, né? Lembra que a f de A é igual a b, né? Então, vai acontecer isso. Bom, e aí o que a gente faz? Né? Só para ver que é o f de A. Vamos considerar aqui dois conjuntos, tá? Ó, seja, são dois. N1, subconjuntos naturais, N pertencente aos naturais, tal que a f de xn é diferente da f de A. E N2, o conjunto do N natural, tal que a f de xn seja igual a f de A. Bom, por que eu preciso fazer isso? Vocês vão ver agora, que eu vou construir o quociente, que eu vou ter que dividir por f de xn menos A. Então, só posso fazer isso quando eu tiver N1. Né? Não posso pegar elementos de índices de N2, né? Só com índices de N1. Então, o que acontece? Os naturais, né? Ele é igual N1 união N2. Até, se quiser colocar um pontinho aqui, é a união de junta, né? Ou seja, não tem como o índice N está aqui. Porque se ele está aqui, a f de xn é diferente de A. Se ele está aqui, a f de xn é igual a f de A. Tá? Bom, então, o que a gente precisa concluir é o quê? Que o limite, quando n vai para infinito,
do quociente, né? Deixa eu colocar aqui. Ó. Daí, a gente tem esse quociente aqui, ó, G composta com F de Xn menos G composta com F de A sobre Xn menos A. Bom, se esse conjunto, por exemplo, N1 é infinito, o que eu posso fazer? Eu posso tomar o limite n tendendo a infinito com n pertencente a n1. Tá? Ou seja, nesse caso eu estou o quê? A f de xn é diferente de f de a. Eu posso multiplicar e dividir por isso aí. Então esse limite aqui é a mesma coisa que eu considerar. O limite com n e n1, eu vou só multiplicar e dividir por, deixa eu colocar aqui, xn, ou melhor, né? Vamos colocar g de f de xn menos g de f de a. Vou dividir por f de xn menos f de a. Só posso fazer isso porque eu estou em N1. Vezes f de xn menos f de a sobre xn menos a. Ou ainda, né? Isso aqui é a mesma coisa. Bom, a f de xn é yn, menos a f de a é b. Então, yn menos b. Bom, aqui continua a mesma coisa. F de xn menos f de a, xn menos a. Bom, o que acontece? Então, esse limite aqui vai para onde? Por hipótese, g é derivável em b. Se ele é derivável em b, significa que isso aqui é o quê? Esse limite desse quociente. Como yn converge para b, isso aqui converge para g' de b. Mesma coisa, f é derivável em a, isso aqui converge para f' de a. Ou seja, essa expressão aí, ela é igual. Bom, só vou voltar ali. O b é o f de a. Então, ela converte para g' de f de a vezes f' de a. Ah, mas e se o n2 é infinito? Vamos ver o que acontece se o n2 é infinito. O n2 é onde a f de xn é igual a f de a. Tá? Vou deixar eles aqui. Bom, o que acontece com o limite quando n tende a n2 de g composta com f de xn menos g composta com f em a sobre xn menos a. Bom, isso aqui é igual n pertencente a n2. Bom, o AF de xn é igual a f de a, né? Então, o que está aqui em cima, na verdade, é g de f de xn menos g de f de a sobre xn menos a. Ó, então, nesse caso, onde a f de xn é igual a f de a. Se f de xn é igual a f de a, g de f de xn menos g de f de a é zero. Esse limite é zero. Agora, mas, né, então, se eu tiver f de xn igual a f de a, isso aqui, na verdade, ele é igual com g' de f de a vezes f' de a. Por quê? Pois o f' de a é zero. F' de a, se eu considerar o limite com n pertencente a n2 de f de xn menos f de a sobre xn menos a,
Isso aqui dá 0. Tem que ser 0, porque, mas aqui, deixa eu só apagar aqui para não embolar. Mas aqui eu estou falando que eu estou calculando no subconjunto, não estou calculando nos naturais todos. Ok? Só que eu estou calculando no subconjunto infinito. Então, se o limite em n é uma constante c, o limite de qualquer subconjunto infinito de n tem que ser a mesma constante c. Então, nesse caso aqui está dando 0, então o f' de a para n natural tem que ser 0. Se ele existe, ele tem que ser 0. Por quê? Se eu pegar qualquer subsequência aqui, subsequência da xn, e o limite do quociente aqui aplicado em xn vai para uma constante c, qualquer subsequência dela tem que ir para a mesma constante. Né? O limite de qualquer subsequência é igual ao limite da sequência, se o limite da sequência existe. Tá? Então, bom, independente se eu calculo o limite aqui ou aqui, obviamente um dos dois vai ter que ser infinito, né? Ou até os dois. Se os dois forem infinitos, aí acabou, vai ter que ser 0 por causa disso aqui. Agora, se esse aqui for infinito, a gente mostrou que vale isso. Se esse aqui for infinito, a gente mostrou que vale também a igualdade. E como n é a união desses dois, então, para todo n natural vale como o n é igual a n1 união n2, então o limite, quando o n vai para o infinito, né, o n natural, de g composta com f de xn menos g composta com f de a sobre xn menos a é g' de f de a vezes f' de a. Bom, então, se n está em n1 a gente mostrou aqui, se o n está em n2, se o n1 é infinito, né? Se o n2 é infinito, a gente mostrou que o limite em n2 também dá g' de f de a vezes f' de a. Então, em qualquer caso, esse limite aqui, se eu tomar tanto em n1 ou em n2, ou pelos dois, vale essa igualdade. Só faz sentido tomar em n1 ou em n2 se eles forem infinitos. Tá? Então, não faz sentido eu falar nesse limite ao longo do conjunto. Como esse aqui é infinito, um dos dois tem que ser. Tá? Bom, então o que a gente prova com isso? Como essa sequência xn ela é arbitrária, a gente conclui o quê? Que a g composta com f ela é derivável em a e ainda vale a regra da cadeia. Né? A derivada de g composta com f em a, né? G composta com f' em a, é g' de f de a vezes f' de a. Tá?